Graças e paz a todos vocês. Irmãos, nós vamos dar continuidade, eu vou tentar remir o tempo, mas o que eu puder aqui para aproveitar tudo o que podemos em relação ao texto bíblico. E o desafio dessa manhã é dar continuidade no texto de ontem, mas nós não vamos usar o texto de ontem, mas sim a ideia de uma igreja relevante. O texto de hoje será Atos capítulo 2. Nós iremos ver versículos 42 ao versículos 47. Esse precioso trecho, essa preciosa porção da palavra de Deus, ela mostra, revela como que Deus usou a igreja primitiva, a igreja cristã que se iniciou após a ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, para influenciar e impactar o mundo antigo e preservou essa igreja até os dias atuais por meio de instrumentos básicos a qual ele deixou revelado aqui em Atos capítulo 2. Ontem à noite, se você não esteve presente, nós trabalhamos o capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13. O objetivo do texto, a instrução do texto era mostrar, revelar que a igreja é sal e luz deste mundo. E hoje nós vamos observar como que a igreja pode, de fato, ser sal e luz neste mundo por esse pequeno texto que nós vamos ler, Atos capítulo 2, versículos 42 em diante, até o 47. Convido você a se colocar em pé. Em reverência ao Deus da palavra, eu irei ler esses versos, depois iremos ter uma palavra de oração e os irmãos então podem se assentar. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Bondoso Deus, nossa gratidão por esse tempo tão precioso em que louvamos e exaltamos o Teu nome. Ouvimos, ó Deus, testemunho de como o Senhor usou momentos específicos na história desta igreja para que Teu nome permanecesse sendo louvado e glorificado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede o privilégio de levantar, estar aqui hoje e poder, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, ouvir a Tua palavra que traz vida e encorajamento, que traz, ó Deus, disciplina ao nosso coração, que traz reconhecimento de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é poderoso e somente o Teu nome deve ser glorificado, Pai. Que eu me encontre fiel, Senhor, à exposição da Tua palavra e que o povo saia daqui encorajado por ela. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Não pode ser. Quando nós olhamos para Atos, capítulo de número 2, Atos está necessariamente nos colocando no cenário a qual a igreja cristã foi formada. Se olharmos para os evangelhos, nós vamos nos deparar das ações graciosa, miraculosa, as atuações do nosso Senhor, do nosso Salvador, a maneira como Ele instrui por meio da palavra de Deus, como Ele revela ser o Filho de Deus. Os evangelhos estão cheios de direções que nos mostram como Deus estava salvando um povo para si. O Evangelho de Marcos, por exemplo, começa com a informação, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A intenção de tudo que nós temos no Evangelho é mostrar que Jesus de fato era o Filho de Deus, que foi enviado por Deus para se entregar pelos seus servos, pelos seus filhos, salvá-los
e colocá-los agora em uma comunidade que seria chamada de igreja. Quando nós chegamos em Atos, nós temos a maravilhosa promessa de que ser igreja só seria possível por meio da capacitação que o Espírito de Deus iria conceder ao povo dele. Vocês receberão poder. Essa é a afirmação de Atos capítulo 1, versículo 8. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Começando por Jerusalém, como nós temos aqui em cima relatado. A ideia era justamente essa, capacitar esse povo que estava sendo salvo para que eles se tornassem igreja e, sendo igreja, impactasse o mundo, tivessem condições de testemunhar acerca de Jesus Cristo, como filhos, como dispenseiros, como aqueles que estão sendo convocados agora. Paulo chega ao ponto de dizer, não digo mais eu, mas o Senhor. No capítulo 4 de 1 Coríntios, ele diz, importa que sejamos encontrados como dispenseiros fiéis. Aqueles a qual pregamos, aqueles a qual nós anunciamos e pregamos toda a verdade bíblica. Quando nós encontramos essa linha teológica nas Escrituras, nós conseguimos compreender melhor o papel que a igreja tem a desempenhar nesse mundo. Não é um papel simplesmente imperceptível. Não é um papel em que nós, beleza, somos igreja. Nós agora somos um povo, podemos nos reunir, podemos adorar, podemos louvar ao Senhor, ouvir a palavra dele. O que mais é ser igreja? Eu cumpro todas as minhas metas. Eu levanto no domingo cedo para estar aqui, para ouvir a pregação, cultuar a Deus, participar da escola bíblica dominical. Eu venho aos cultos de quarta-feira. Eu sou um crente no Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para os evangelhos e caminhamos para Atos dos Apóstolos, nós percebemos que isso são coisas comuns da fé cristã, muito comum da fé cristã. Não é algo extraordinário, não é algo que nós fazemos e dizemos, pronto, está feito. Não. O cristianismo é muito mais do que esses elementos. O cristianismo ele foi feito para ser evidenciado pela vida, pela fala, pelo comportamento, pelas atitudes, pela maneira como nós fazemos negócio, pela maneira como nós educamos, pela maneira como nós nos relacionamos, pela forma como nós nos submetemos às autoridades. A maneira como nós declaramos nosso imposto de renda, a maneira como nós administramos nossos recursos, como nós nos alimentamos, como nós desfrutamos do lazer, como nós participamos das coisas boas da vida. Cristianismo está inserido dentro desse contexto. Muda toda a nossa história, muda a nossa visão, o nosso mundo. O Evangelho, quando chega, ele coloca a vida de cabeça para baixo. É uma forma peculiar de se dizer as coisas. Não deveria ser a mais correta, porque na verdade o Evangelho está corrigindo o mundo que está de cabeça para baixo. Mas, como diz o ditado popular, o mundo é colocado de cabeça para baixo. Pela perspectiva correta, né? Nós não ficamos olhando as coisas ao contrário. Nós começamos a enxergar as coisas certas. E Atos está inserindo o povo de Deus nessa realidade. Se ontem nós observamos que a condição cristã é ser luz e sal deste mundo, se ontem nós enxergamos em Mateus essa realidade, essa condição de ser salvo, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso DNA, a pergunta que nós precisamos responder hoje é como evidenciamos isso, como demonstramos isso. E Atos capítulo 2 está nos mostrando um pequeno resumo de como causar um grande impacto na nossa comunidade. Vamos olhar algumas características desse texto que é muito importante para a nossa realidade. A minha tentação é ficar versículo por versículo, por causa da sua própria estrutura que o capítulo 2 oferece, mas eu quero perguntar a intenção do autor, o que o texto quis e quer nos ensinar. Quis ensinar aos primeiros ouvintes e deseja nos ensinar para os dias atuais. Primeira observação que eu gostaria de trazer à mente dos irmãos se encontra no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Se você é um bom observador, você vai ver que o versículo 42 ele começa justamente com o E, a ideia de sequência, a ideia de algo que está sendo desenvolvido. Sequência e consequência. É uma progressão de algo que está anteriormente descrito. E o que está anteriormente descrito é justamente o sermão que Pedro prega ao esclarecer e revelar quem era a pessoa de Jesus Cristo a todos esses homens de todas as nações, homens que estavam reunidos ali em Jerusalém, subiram a Jerusalém por causa das suas festas, das suas tradições, do tempo oportuno a qual eles se ajuntavam naturalmente para poder celebrar, para poder exercer seu comércio, as coisas comuns daquele tempo, do seu tempo. E então Pedro, cheio do Espírito, se coloca e começa a pregar de forma poderosa. Pedro, ele revela a partir do Antigo Testamento a pessoa de Jesus Cristo. E o texto é enfático no versículo 37, que diz que quando aqueles homens ouviram a exposição que Pedro havia feito, então eles se comovem. O termo utilizado aqui é de compungir o coração, algo que quebra, que remove toda a força, toda a racionalidade do coração, e eles não sabem exatamente o que fazer diante daquilo que está sendo exposto para eles. E diz o versículo 37 que eles passam por essa espécie de contrição em seus corações, e perguntam então a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos então acerca dessas coisas? Ao terminar de expor Jesus Cristo, de pregar Cristo Jesus, os homens então viram uns para os outros e se perguntam: irmãos, o que nós devemos fazer acerca dessas palavras? E aí diz o texto, a partir do versículo 38, que Pedro, então cheio de autoridade, diz para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que deve ser feito é se arrepender. Arrependei-vos. Então o versículo 42 nos coloca no cenário justamente dessa progressão, essa sequência de argumentos que Atos 2 está expondo. E aí começa o nosso texto dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não existe nada mais poderoso, nada mais impactante na comunidade dos salvos, senão a perseverança na doutrina dos apóstolos. Uma igreja ela só tem capacidade e condições de fazer diferença onde Deus inseriu ela, se for por meio da pregação. Um primeiro elemento, por meio da exposição fiel da palavra de Deus, por meio da perseverança do ensino dos apóstolos, da doutrina a qual os apóstolos ensinaram a partir de Cristo Jesus, que começa em Atos dos Apóstolos. É triste olhar, nós poderíamos fazer pausas aqui e pensar na condição do nosso tempo. É triste olhar hoje e ver quantas igrejas estão se distanciando da palavra de Deus. Quantas igrejas estão preenchendo seus cultos com tantas coisas e menosprezando a palavra de Deus. Eu não digo em momentos específicos em que nós temos a liberdade de fazer cultos de celebrações, cultos de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na vida do seu povo. Mas eu digo aquela forma sistemática, aquela forma contínua de substituir a doutrina, o ensino correto das Escrituras por coisas que podem atrair pessoas. Por causa do Prega Palavra, eu tenho o privilégio de viajar para muitos contextos dentro do nosso país e
outros países. Conheço igreja, já tive o privilégio de pregar em igreja que o culto começa às 8 da manhã e termina às 3 da tarde. E não tem uma abertura da palavra para se ler um texto, expor o texto, pregar o texto e aplicar o texto. Essa é a nossa realidade. Talvez não a realidade local, mas a realidade global. Ouvir, ficar sentado ouvindo, ser instruído é um grande desafio hoje. Talvez um dos maiores desafios que as igrejas estão atravessando. O tempo de palavra, o tempo de estudo, o tempo que se dedica à instrução, à oração, o tempo que se dedica a coisas simples. Um grande ministério nos Estados Unidos, de um pastor muito conhecido, Tom Rainer, ele pesquisou na década de 80, 526 igrejas. Como essas igrejas estavam se comportando frente ao seu tempo e quais as metodologias, os princípios que elas utilizavam para desenvolver um crescimento saudável. Na década de 90 ele voltou e pesquisou essas 526 igrejas, as mesmas de 10 anos atrás. No final de 99, no início dos anos 2000, ele voltou novamente, o seu ministério voltou novamente e pesquisou essas mesmas igrejas. E uma coisa que ele descobriu, que as igrejas que permaneceram, cresceram, foram as igrejas que se dedicaram à pregação e à oração. Coisas simples, que muitas vezes nós não damos o devido valor. E Atos capítulo 2 está nos dizendo que essa igreja foi uma igreja impactante para o seu tempo. Foi uma igreja que contava com a simpatia de todos os homens. Foi uma igreja que se tornou atraente à sua comunidade. Foi uma igreja que permaneceu intacta diante da pressão e diante da atuação do inimigo, que luta para destruir a igreja de Cristo. Ela permaneceu porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que pode ser mais atraente do que a palavra de Deus? O que pode ser mais poderoso do que a palavra de Deus? O Salmos de número capítulo 46, ele nos lembra que o Senhor ergue a sua voz e a terra se derrete. Se você se recorda lá do Salmo 46, coisas impressionantes estão acontecendo. O salmista ele fala de terremotos e maremotos. O salmista fala que os montes estão sendo sacudidos. O salmista fala de guerras, de pessoas que estão com arcos, com lanças. E ele termina os salmos dizendo: olha, aquietai-vos e saibam que o Senhor é Deus. Mas no meio de todas essas coisas, sejam elas naturais ou sejam elas criadas pelos homens, que parecem que estão sufocando a igreja de Cristo, o salmista nos chama a atenção para lembrar que é o Senhor que ergue a sua voz e a terra se desfaz. Em outros salmos é dito que a voz do Senhor é poderosa. Gênesis nos lembra que o Senhor trouxe o mundo e a existência do mundo por meio da sua palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, diz que ela é viva e poderosa, mais afiada do que uma espada cortante afiada pelos dois lados. Ela penetra o nosso coração, sonda as intenções do coração, é apta para fazer a divisão de juntas e medulas. Por que nós abandonamos a palavra de Deus? A igreja está cada vez mais negligente, abandonando a palavra de Deus para preencher o seu espaço com coisas a qual Deus não está dizendo. E Atos capítulo 2 está nos lembrando que uma igreja que exerce influência na comunidade, ela é sal e luz deste mundo justamente porque ela persevera na doutrina dos apóstolos. O texto continua. A estrutura desse texto é uma estrutura muito fácil. O texto continua dizendo: e também na comunhão.
Daqui até quase o final vai e, justamente como uma progressão. Uma sequência de fatos que estão ali sendo demonstrado para cada um de nós. Que tristeza é uma igreja sem comunhão. Que tristeza é uma igreja sem comunhão. Que bênção é uma igreja poder compartilhar panelas, algo tão pessoal. Algo tão pessoal, de foro íntimo de cada um, onde o gosto está sendo explícito, onde a forma como é feita aquela comida é preservada, é a receita da vovó, é a receita da mamãe, e de repente agora se torna coletivo para todos os irmãos. A igreja que exerce influência na comunidade é a igreja que revela Cristo através de seu relacionamento. 1 João nos lembra dessa verdade. Filhinhos, amemos uns aos outros. Porque é nisso que o amor de Deus se manifesta. Como nós poderemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão, o nosso próximo? A igreja revela que é sal e luz deste mundo através de seu relacionamento com o próximo, com aquele que está pisando em nosso pé, com aquele que está olhando torto para nós, com aquele que está fazendo acusações de nosso comportamento, com aquele que muitas vezes está incomodado com a forma como nós nos vestimos, com aquele que muitas vezes está medindo como nós entramos, andamos, falamos. Mas Jesus está dizendo através de sua palavra que a igreja que traz um grande impacto no mundo é a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão com o irmão. A igreja que não tem barreiras. A igreja que não faz distinções. A igreja que é acessível. Acessível àqueles que estão fragilizados. Acessível àqueles que são muitas vezes marcados e manchados pelas garras deste mundo, mas ao entrar no meio do povo de Deus, precisa saber que ali existe firmeza e seriedade, sim, mas também comunhão. Não temos como ter comunhão com a luz. Biblicamente isso é impossível, mas nós temos como trazer essas pessoas para a luz. Porque esse é o papel da igreja. Não há comunhão entre luz e trevas, é o que diz o texto bíblico. Mas a comunhão ali não é de ser acessível. A comunhão ali é de se assentar, é de compactuar, é de compartilhar as coisas que aqueles estão fazendo. Mas como igreja nós somos o instrumento de Deus para este mundo. E Lucas, ele continua o seu argumento. Doutrina, comunhão. E aí ele chega, então, e diz, partir do pão e orações. Eu fui muito encorajado essa manhã a ouvir o que o pastor Thomas mencionou aqui. Essa igreja, ela é fruto de orações. Pessoas que nem conhecem ou conheceram essa igreja, mas se comprometeram em orar por ela. No Brasil e fora dele. De fato, a oração move a mão de Deus. Há deleite. Quando há contrição, quebrantamento, há agrado e prazer no Senhor disso. Sacrifícios não quiseres, não me pediste, mas um coração contrito e quebrantado, isso o Senhor não despreza. A oração, sem sombra de dúvida, ela move a mão de Deus. Há deleite e regozijo para o coração que está aflito. Encontra paz na oração. Quando nós olhamos para a 1 Reis, lá no capítulo de número 8, que Salomão vai consagrar o templo ao Senhor.
na sua oração de dedicação, ele ergue a sua voz e diz para Deus: Senhor, ouve deste lugar a oração do teu povo. Porque o Senhor se deleita na oração do teu povo. Se um israelita pecar, erguer as suas mãos voltado para este lugar, e confessar o seu pecado e abrir o seu coração, o Senhor do altos céus ouvirá a sua oração, perdoará os seus pecados, restaurará esse homem e abençoará a sua vida. Nós temos um poder formidável, mas de pouco uso no meio cristão. Infelizmente. Infelizmente, nós não oramos. Quando as aflições nos assaltam, geralmente nós ligamos para outra pessoa orar por nós. Quando a aflição chega à porta de nossa casa, geralmente nós contamos com a oração alheia. É muito bom orar uns com os outros. Mas não existe nada mais poderoso neste mundo do que se prostrar em humilhação diante das poderosas mãos do Senhor, rasgar o coração e clamar pela intervenção dele em nossas vidas. Coisa simples: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Coisas simples fizeram essa igreja primitiva crescer. Continua o texto, Lucas nos dá um relato de como essa igreja primitiva foi sal e luz no seu tempo. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando há fidelidade à palavra, quando há dedicação à oração, quando há celebração à comunhão, o que resta, meus irmãos, é temor. O que sobra simplesmente é o temor. Não há espaço absolutamente para mais nada. E milagres e maravilhas e sinais é o que irá marcar esse povo. Temor não se mede pela atenção que nós damos. Temor não se mede pela roupa que vestimos. Temor não se mede pelas riquezas que temos, se é que temos, humanamente falando. Temor não se mede pelo silêncio que nós demonstramos, a reverência que nós demonstramos. Tudo isso são meras consequências. Temor se mede pela forma como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Com a forma como nós inclinamos o coração à palavra dele. Foi isso que Jesus fez ao orar pelos seus filhos em João capítulo 17. Santifica-os, ó Deus, na verdade. Tua palavra é a verdade. Capacita-os para que eles enxerguem, para que eles sejam um em mim, como eu sou um em ti. Quando nós pensamos na palavra temor, nós temos uma visão muito humana do que significa temor. Parece que temor é algo que nós não podemos sequer se mexer na igreja. Isso não é temor. Ainda que possa ser uma demonstração do que seja o temor, não é exatamente o temor. Temor é a disposição do coração em obedecer, em reverenciar o Senhor, em santificar o Senhor em nossos corações. É isso que Pedro nos lembra, antes de mais nada. Reverenciai o Senhor em vosso coração, santificai a Cristo em vosso coração. E estejam preparados para vos responder todos aqueles que pedem razão da esperança que há em vós. Temor é Cristo em nós como esperança da glória de Deus para este mundo. Temor é quando as pessoas enxergam que nós temos luz e que nós somos sal. E quando essa verdade é gritante, quando essa verdade é explícita, quando essa verdade é demonstrada em nossas vidas,
pelo nosso caminhar, pelo nosso falar, pelo nosso agir, pela nossa forma como nós lidamos com o mundo e nos relacionamos com as pessoas deste mundo, Cristo é glorificado. As pessoas sabem que nós somos um representante dele. É isso que Lucas está dizendo aqui. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A Europa hoje é considerada uma Europa pós-cristã. A sociedade diz: a última lei de moralidade não é mais a igreja, é a comunidade, é a sociedade. Nós dizemos o que é moral. Nós dizemos o que é certo. Nós falamos como as coisas têm que acontecer. Na América, está caminhando para essa mesma forma. A América do Sul está igual. E a igreja está nesse cenário, está neste meio. Mas ela pode ser relevante com coisas simples. Se dedicar à doutrina dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e às orações. O que fará este mundo temer? Este mundo ver as obras de Deus em nossas vidas? São coisas simples, coisas básicas, coisas essenciais da vida cristã. Ensino, comunhão e oração. A igreja relevante é a igreja que vive essa dinâmica. É a igreja que dedica tempo a isso. Que privilégio vocês terão, sabe do que vem? Um dia de oração. Que privilégio. Isso é muito bom. Sem sombra de dúvida, isso é o que trará impacto à comunidade. O texto continua, e todos os que criam estavam juntos, tinha tudo em comum. Versículo 45, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Quando nós olhamos para esses dois versículos 44 e 45, nós pensamos em uma comunidade ideal, mas que não é mais real para o nosso contexto. Ter tudo em comum com o irmão, isso não cola mais. A sociologia mundial, ela diz que hoje o mundo é líquido. Relacionamentos são líquidos, o amor é líquido. Até mesmo os próprios bens são líquidos. Nada mais é concreto. Tudo escapa pelos dedos. Hoje se tem, amanhã não se tem mais. E é assim que nós vivemos. Mas para o povo de Deus é diferente. Lucas está nos dizendo de relacionamentos concretos e duradouros. Todos os que criam estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Meus irmãos, ter tudo em comum com uma pessoa por causa de Cristo é, sem sombra de dúvida, um testemunho poderoso. Somente o Senhor pode ajuntar brasileiros e argentinos. Somente o Senhor pode ajuntar árabes e judeus, como nós ouvimos ontem, um testemunho de um batismo que o pastor Thomas trouxe aqui em referência. Somente o Senhor, porque é Ele que desfaz todas as barreiras que separam os povos, e em Cristo Jesus todos passam a ser um no Senhor. Somente o Senhor pode ajuntar os paulistas com os cariocas. É a bênção do Evangelho. Todos passam a ter o mesmo objetivo, todos passam a ter tudo em comum, por causa de Cristo Jesus. E aqui faz toda a diferença do que é ser igreja. Nós não separamos pessoas, porque vai na contramão do que o Evangelho diz. Por causa de Cristo Jesus, elas são unidas. Elas passam a ter tudo em comum, a compartilhar as mesmas coisas. E ainda que haja diferença de classes dentro da igreja, ainda assim há uma compreensão
profunda do que é ter tudo em comum com meu irmão, do que é sentar à mesa com ele, participar da comunhão com ele, louvar a Deus com ele, participar de uma refeição com ele, da ceia do Senhor com ele, de um batismo com ele. Essa é a beleza do Evangelho, é isso que trará impacto ao mundo. É isso que significa ser sal e luz deste mundo. O versículo 46, ele conclui seu argumento e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aqui nós temos a conclusão desse belíssimo sermão de Atos capítulo de número 2, em que Lucas diz que eles perseveravam unânimes no templo. E perseverar unânimes no templo não é a ideia de perseverar indo à igreja todos os dias, mas sim englobando todas as coisas que ele listou antes. Doutrina, oração, comunhão e partir do pão. Perseverança de estar reunidos como igreja é o grande destaque de Atos capítulo de número 2. O Senhor Jesus mesmo foi quem disse que quando estiveres reunidos 2 ou 3 em seu nome, ali ele estaria presente. Evidentemente, é importantíssimo congregar. Hebreus nos lembra dessa verdade dizendo, não deixai de congregar como é costume de alguns. Congregar é muito importante. Estar reunido com o povo de Deus. Aqui nós cantamos, oramos junto, em comunidade. Celebramos cânticos. Temos tempo de orações. Ouvimos a palavra. Mas o que Lucas está querendo dizer é que a igreja persevera como igreja, não somente quando está reunida no templo. Sim, o templo é o ponto de partida. Mas ela persevera unânime em todas as coisas a qual ele está listando. Doutrina. Então, por isso não é estranho quando Paulo vai dizer, olha, quando vocês se reunirem, uns têm cânticos, outros têm orações, outros têm profecia, mas façam tudo para a glória e louvor do Senhor. A reunião dos santos, ela é uma reunião que é marcada justamente por elementos que caracterizam a igreja de Cristo. Doutrina, comunhão, oração e partir do pão. A expressão façam tudo para a glória de Deus, literalmente, é fazer todas as coisas. O nosso tempo de lazer, ele tem que ser para a glória de Deus. Se estamos assistindo um filme, aquilo tem que glorificar a Deus. Por isso existem critérios. O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Se eu estou em uma festa, é para glorificar a Deus. O que Lucas está dizendo é que ser relevante neste mundo não é ser relevante de palavra, dizer que é relevante, mas sim de atitude. Perseverar unânime, todos os dias. No templo significa perseverar unânime todos os dias, na doutrina, na oração e na comunhão. Irmãos, isso aqui é poderoso para nós hoje. Porque a mentalidade contemporânea, ela é uma mentalidade que acha que ser crente é da porta para dentro. Geralmente pessoas estão dizendo, e nós que temos o privilégio de andar em outros contextos, geralmente ouvimos frases do tipo, não, mas eu fui na igreja domingo, agora aqui é o meu tempo. É o meu tempo de descanso, é o meu tempo de lazer. Sim, mas até mesmo o nosso tempo de descanso e de lazer tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não existe absolutamente nada que possamos fazer que não glorifique a Deus. Se não estiver glorificando a Deus, nós não estamos demonstrando a nossa essência, a nossa fé. E Hebreus nos lembra que tudo que é feito sem fé desagrada a Deus. E se desagrada a Deus, para nada serve.
a não ser para alimentar o nosso coração. O coração vaidoso, o coração que muitas vezes é inclinado para o mal. Atos está nos lembrando dessas verdades e como consequência ele traz, para terminarmos, o finalzinho do versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar-se, ou de salvar, que ia sendo salvo. Quem dá o crescimento à igreja é Deus. Mas a relevância de ser igreja é algo que o Senhor nos capacita para que nós sejamos. A igreja relevante é a igreja que se dedica a coisas básicas como pregação, ensino, comunhão e oração. Ser sal e luz deste mundo é, de fato, ser uma igreja marcada pelo poder do Espírito de Deus. E essa marca é revelada através desses elementos em que Lucas está revelando aqui para nós. Se você pensar como você pode aplicar esse texto à sua realidade, que nós vimos ontem em Mateus 5 e o que nós estamos vendo hoje em Atos capítulo 2, a resposta se encontra essencialmente no capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder para fazer isso. Pastor, eu não consigo me dedicar ao ensino. Eu não consigo me dedicar à oração. Eu começo a orar, eu durmo. Eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Já ouviram isso? Eu já ouvi bastante isso. Apenas com 12 anos de ministério pastoral eu já ouvi bastante. Mas Atos capítulo 1 está dizendo que Deus derramou do seu Espírito sobre nós, para que nós sejamos as suas testemunhas. E ser testemunha do Senhor é ser marcado por esses elementos básicos que o capítulo 2, versículo 42 em diante está marcando. Dedicação. Senhor, eu não consigo, mas teu Espírito me capacita para isso. Oração. Senhor, eu não consigo, mas me dê o privilégio de poder orar com os meus irmãos e pelos meus irmãos. Senhor, eu não consigo, mas me dê condições de exercer comunhão com aquele que é diferente, com aquele que pensa diferente, com aquele que age diferente. Certamente o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar? Bondoso Deus, nós glorificamos o teu nome porque tua palavra nos instrui de forma belíssima, Pai. Como nós podemos ser sal e luz deste mundo. Humanamente falando, nós não temos condições de ser sal e luz se teu poder não estiver atuando em nós, Pai. Mas nós te suplicamos nesta manhã. Capacite-nos por meio de tua palavra e de teu Espírito para que possamos ser testemunha, para que possamos ser ousados, para que possamos se levantar no nome de Jesus Cristo e se dedicar à tua palavra, que é alimento, que traz vida, tua palavra que conduz os nossos passos, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que possamos nos dedicar, ó Deus, por meio de tua palavra. Se desviar dela e abandoná-la, nós sabemos as consequências trágicas, ó Deus, que isso pode proporcionar. Mas nós te suplicamos, Pai, que tua palavra seja o nosso maior tesouro. Que nós possamos escondê-la em nosso coração, como o salmista nos lembra no Salmo 119. Senhor, que nós também como igreja possamos nos dedicar à oração e à comunhão. Ter tempos, ó Deus, de abrir o nosso coração, falar contigo, ouvir a tua voz, orar pelos nossos irmãos, interceder, ó Deus, por coisas impossíveis humanamente falando. E acreditar, Deus, crer que o Senhor está atuando no meio da tua igreja, Pai. Que nossa igreja, que teu povo, que esta igreja seja marcada por essas verdades, ó Deus, como começou e que continue da mesma forma para a glória e louvor do teu nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.